Olá, internauta do nosso canal, do canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Este é o momento em que nós nos reunimos para trocarmos ideias, para refletirmos sobre a obra da série Fonte Viva do Espírito Emmanuel. Hoje nós estamos tratando ainda do livro Caminho, Verdade e Vida e vamos tratar da lição número 119, cujo título é Glória Cristã. E a fala de Jesus é a seguinte, do Evangelho, né? Que diz ali na segunda epístola de Paulo, aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, Paulo diz o seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Vamos ver o que Emmanuel nos traz em relação a esta passagem da epístola de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a Terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo desse mundo conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a dor cristã é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem ver com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona nem pode subtrair. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. É muito comum nós, por estarmos emboscados no corpo físico, nós espíritos imortais colocados no corpo físico, é muito comum nós procurarmos viver na Terra. Nós somos mundanos, nós somos terrenos, terráqueos. É normal a gente viver a vida no nosso dia a dia. Nós trabalhamos, né, conquistamos recursos, nós estudamos para ter profissões, para podermos granjear o recurso para sustentar a família, nós constituímos famílias, nós adquirimos bens, propriedades, né? Ganhamos herança e por aí vai. Vamos vivendo a vida, né? Vamos envolvidos por essa rotina, nós vamos tocando o barco. E é bastante incomum nós, pessoas comuns, cogitarmos rotineiramente das questões da vida após a morte, da vida espiritual. Nos acostumamos com o mundo na Terra. E nesse processo somos atraídos por tudo isso que Emmanuel coloca aqui. As glórias mundanas, acompanhamos as guerras, né? Nós acompanhamos as corrupções, os roubos, pessoas que são levadas por cada vez mais dinheiro, querer ficar mais rico, ter mais posse, mais propriedades. Aí eu não estou falando daquilo que é adquirido com trabalho, evidente. Eu estou falando daquilo que é adquirido por meios ilícitos, né? Então as pessoas vão atrás disso, atrás dos prazeres, uma festa, um álcool, uma bebida alcoólica, né? Uma relação sexual inoportuna, e por aí as coisas vão, né? Nós vamos nos entregando a esses prazeres mundanos, como diz Emmanuel, que precedem o sepulcro. No mesmo diapasão, a ciência vive em academias isoladas, num mundo fechado, que as conquistas que elas fazem mal são divulgadas, vivem lá nas seus escritórios de pedra fria, sem cogitar das coisas imortais. E as religiões sectaristas, como diz Emmanuel,
são aquelas que escondem a sua vacuidade, a sua futilidade, a falta de consistência atrás de rituais, de louvores, de santos, de imagens, de roupa, de cerimônias longas, e que não levam a lugar nenhum. E tornam-se sectarismo, porque cada um quer defender o seu cantinho, porque dali tira muitas vezes o seu sustento financeiro, como nós vemos ocorrer nas cobranças indevidas de cristãos que a seguem. Então, ele diz assim, ó, num campo onde campeio tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda e é mais difícil. E nos convida a entender que, na verdade, o seguidor de Jesus encontra o triunfo no lado inverso disso tudo. E assevera, é o lado oculto, que muitos de nós não temos condições de ver através dos olhos mortais. Mas ele nos chama para nós iniciarmos a entender isso. Embora dificilmente, no nível atual, nós vamos conseguir ver com os olhos mortais, nós precisamos começar a entender o que exatamente é isso. E procurarmos modificar a nossa conduta. Porque esta glória que está no lado oculto, que nós não vemos, ela é tão grande que a Terra, a humanidade, não oferece, não proporciona, mas também não pode tirar. E ele diz, ó, é o testemunho da consciência própria. E aí ele vai buscar Paulo, na Epístola aos Coríntios, transformado em tabernáculo do Cristo vivo. É no âmbito da minha consciência, né, como ele diz aqui, na cripta misteriosa do coração, que nós encontramos Deus e Jesus em nossas vidas. É na nossa consciência, nessa busca que a proposta é espírita, por entender que estamos de passagem pelo planeta terrestre, seguindo em direção à imortalidade, que teremos ainda outras passagens por aqui, porque nós somos espíritos imperfeitos. E é esse caminhar em direção ao Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, que eu vou desvendando esse lado oculto que o Espírito Emmanuel fala, que eu vou encontrando na cripta do meu coração, só eu, né? No meu interior, eu não tenho, não é um palco de teatro, não tem plateia para aplaudir. A proposta do Evangelho que Emmanuel traz, através de Paulo, é na nossa consciência. Os outros não precisam saber para aplaudir, eu não preciso da aprovação dos outros. Eu sei quando eu estou me encontrando a paz de Jesus no meu coração. A minha consciência mostra. E esse processo é muito silencioso de transformação, de mudança. Eu vou aos pouquinhos, dia a dia, né, na intimidade da minha alma, modificando. Isto aqui não me serve, eu não preciso de alcoólicos, eu não preciso de drogaditos, muitas vezes eu não preciso de determinados remédios que me receitam, eu não preciso de prazeres inescrupulosos, eu não preciso seguir o que está todo mundo fazendo, como eu costumo dizer, mas eu preciso seguir aquilo que a minha consciência diz. Então, nós somos cercados de pessoas no trato social, profissional, pessoas que, não, vamos lá, você vai junto comigo, você vai fazer isso, fazer aquilo, e eu preciso ir saindo da esfera dessa influência. Às vezes, até mesmo da própria família, do cônjuge, do companheiro, da companheira, que ainda não entendeu que eu estou diante de uma viagem para a minha consciência. Eu não vou me isolando, não vou me tornando um chato, mas eu vou vendo que aquilo não me interessa mais, porque aquilo, esses prazeres fáceis do campo mundano, não atendem a minha proposta, a proposta de Jesus e a proposta de Kardec, de eu ter uma vida melhor no mundo espiritual. É simples assim. Eu não condeno as pessoas, mas aquilo já não me interessa mais. E eu vou saindo disso aí. Eu tenho um exemplo, para fechar, muito importante, que é um exemplo da Cláudia Piratos. A Cláudia Piratos, a esposa de Pôncio Pilatos, viveu com ele o auge do poder dele. E o auge do poder dele vai até o momento em que ele encontra Jesus de Nazaré no seu palácio. Aquela conversa de Pôncio Pilatos com Jesus estabelece o começo da queda vertiginosa dele, que vai levá-lo ao suicídio na Suíça. Tempos depois, quando ele cai em desgraça. Ele nunca mais se recuperou daquele encontro com Jesus. E Cláudia Pilatos o adverte.
porque eles eram propagandistas de orgias que aconteciam nos seus palácios, que ela participava ativamente. Mas a partir do momento quando ela começa a ouvir falar de um profeta nazareno, de alguém que fazia coisas miraculosas, ela começa a sentir um mal-estar terrível dentro de si. E vai se afastando das pessoas, vai se afastando daquelas atividades. E narra-se que uma noite, ela saindo de uma dessas noites de orgia, ela não quer voltar mais, não voltou nunca mais, não promoveu mais aquilo. Até a noite em que ela acorda em pesadelo e diz a Pôncio, não te metes com esse homem. E a vida da Cláudia nunca foi mais a mesma. Vamos encontrá-la depois nas suas lutas para a sua evolução espiritual. Ela foi se afastando, ela foi saindo, porque aquilo já não atendia às suas propostas. Dá uma lidinha nesse texto. Verifica se você também já não está pronto para iniciar a viagem ao encontro da sua consciência, a viver com ela, para que você encontre uma paz mais cedo do que você imaginava. Dá uma passadinha lá, leia e reflita. Jesus conosco sempre.